Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Esporte, o programa onde a nossa paixão pelo esporte encontra a espiritualidade. Eu sou a jornalista Leana Scal e vou conduzir nossa conversa sobre uma das maiores velocistas da história do nosso país. Se você pensou na Rosângela Santos, acertou. Conosco aqui no estúdio, Padre Marcos Vinícius, assessor eclesiástico da Pastoral do Esporte. Boa noite, Padre, sua bênção. Deus abençoe, boa noite, Leana, boa noite aos demais da mesa, boa noite também aos nossos ouvintes da Rádio Catedral. Com a gente também hoje o jornalista esportivo Atos Moura, boa noite. Olá, gente, boa noite, prazer estar aqui novamente. E já quero agradecer desde já, então, aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente. Ela, finalista olímpica aos 17 anos, medalha de bronze em Pequim 2008, Rosângela Santos, boa noite. Boa noite, muito obrigada, Padre, sua bênção. Abençoe. Muito feliz por estar aqui. Já participei, eu não lembro quando exatamente, mas participei dessa rádio. Foi um dia muito legal também. Ah, que bom. Bem-vinda novamente. Então, antes da gente começar a nossa conversa com a Rosângela, muitas perguntas aqui pra gente fazer. Vamos falar então sobre a rodada? Vamos. Eu acho que essa rodada, alguns times foram um pouco beneficiados, né, pela vitória. Por exemplo, o Vasco, né, ele conseguiu uma vitória sobre o Fortaleza em casa. Acho que agora a torcida vai respirar um pouco mais, né? Porque tá uma expectativa enorme aí, uma pressão, né, em cima do Diniz. Do Diniz, né? E também ontem tivemos o clássico no Maracanã, Botafogo e Flamengo, quer dizer, Flamengo e Botafogo, né? 0-0, um clássico sem gols. Pois é. Eu queria só, talvez, lembrar uma situação, né? Nós tivemos, não sei se foi noticiado, mas tivemos muitas situações de brigas, de atrito com a polícia pelo meio do caminho, né? Eu vi uns vídeos de umas cenas ali na estação do trem do Engenhão, onde uns torcedores, eu não posso te dizer qual torcida, né? Estavam jogando os fogos de artifício na plataforma da estação, né? E aí teve um embate com a polícia, aí você vê o jogo lá no Maracanã, mas eles estavam indo, né, de trem, né? E como também ontem, na hora do jogo, eu teve que ficar um pouco parado, porque alguns jogadores sentiram um pouco o gás de pimenta, alguma ação do gás, talvez não tenha sido, vai ver que pode ter jogado no meio da arquibancada por alguma situação, e quer dizer, mas eu quero colocar isso em contrapartida. Eu achei muito bonito no término do jogo os técnicos se cumprimentando, os atletas se cumprimentando. Eu acho isso muito legal no esporte, né? Essa imagem que deveria ser cada vez mais crescente dos atletas, né, transmitindo também essa paz para os torcedores, né? Quer dizer, enquanto os torcedores se degladiam, né, os atletas se cumprimentam, né? Eu acho isso legal e que deveria ser cada vez mais acentuado, né? Então, chamar a atenção a essas duas situações, né? Enquanto um conflito com a polícia, né, enquanto no final do jogo os atletas se cumprimentando e assim, até numa resenha, tinha jogadores que estavam assim, um brincando com o outro, né, de times diferentes, né? Eu acho muito legal. Eu acho muito legal. É muito que deveria ruim. ser crescente essa situação no esporte, né? Os atletas colaborando também para a transmissão da paz, né? É muito ruim essa rivalidade. A rivalidade entre os torcedores é boa, né? Mas não pode chegar a esse extremo. Da violência, né? Da violência. Eu evito levar meus filhos a clássicos. Quando eu vou levar, eles são pequenos ainda, quando eu vou levar os jogos, eu procuro quando é time de fora, contra o time de fora. E o Fluminense ontem também, ele empatou fora de casa com o Juventude, né? Então, nós ficamos assim na tabela. O Vasco está em 13º colocado, com 10 pontos. Ele saiu um pouquinho ali da zona de rebaixamento, mas está a 1 ponto do clube que está na zona de rebaixamento, né? O Botafogo está em 10º lugar, lá no meio da tabela, né? Então, como foi falado, né, ele tá tanto pode subir como pode descer, né? Está na metade da tabela. O Fluminense em 7º colocado com 14 pontos. E o Flamengo
ele é o vice-líder com 18 pontos, né? Pelo empate, o Palmeiras ontem conseguiu uma vitória de virada, então abriu aí 4 pontos do Flamengo, sendo o líder por enquanto do campeonato, né? Agora, na próxima rodada, vamos ter um outro clássico carioca, Fluminense e Vasco, no próximo sábado. O Flamengo, no próximo domingo, vai enfrentar o Palmeiras na casa do Palmeiras, né? Esse jogo, talvez para os demais times vai ser bom, porque tentar tirar pontos do Palmeiras, né? Porque ele está aí numa aceleração. E o Botafogo vai pegar, na outra quarta-feira, vai enfrentar o Ceará aqui no Engenhão. Mas aí, nesta semana nós teremos a terceira fase da Copa do Brasil. Então o Vasco amanhã já enfrenta o Operário em São Januário. No primeiro jogo houve um empate 1-1. Também na quarta-feira o Fluminense vai enfrentar o Aparecidense na casa do Aparecidense. Aqui o primeiro jogo foi 1-0 Fluminense. O Botafogo na quinta-feira vai enfrentar o Capital do Distrito Federal. Lembrando que o primeiro jogo aqui foi 4-0 Botafogo. E o Flamengo na quinta-feira, quer dizer, na quarta-feira, vai enfrentar o Botafogo da Paraíba. Lembrando que o primeiro jogo foi lá e o Flamengo venceu de 1-0. Então assim, um pouquinho dos times que vão voltar a campo ainda essa semana pela terceira fase da Copa do Brasil, né? Então temos muitos jogos aí para assistir essa semana. Bastante. Eu até pensei que fosse já nessa semana a última rodada do grupo da Libertadores, mas ainda é na outra semana ainda, né? Mas, padre, tem uma informação importante. Nesse final de semana começou a segunda divisão do Campeonato Carioca e o Bangu ganhou de 2-0 do Olaria. Estamos liderando o campeonato por enquanto. Que bom. Eu acho que assim, não sei se você também é de Padre Miguel, né? Então aqui nós temos 3 na mesa ali, Padre Miguel, Bangu e Realengo, né? Então é sempre o nosso segundo time, o Bangu, né? Sim. O meu é primeiro mesmo. Primeiro e único. Vamos frisar, primeiro e único. Fomos a Olaria na Rua Bariri, ganhamos de 2-0. Estamos liderando o campeonato, vamos voltar à primeira divisão. Se legal. Quiser. Bom muito saber, bem. né? Muito legal. E a nossa convidada é flamenguista. Flamenguista, desde pequena. Embora eu tenha começado a minha carreira no Fluminense, né? Tentaram com que eu virasse ali a casaca, mas nunca conseguiram. Tenho, né? É o último time, né? Assim, eu ainda torço pelo Fluminense como eu torci, né? Na final da Libertadores. Fluminense ok. Dá pra torcer ainda, né, a favor. Vasco e Botafogo já fica um pouquinho mais difícil. Que isso? Olha a rivalidade, tá vendo? Mas sem violência, né? Isso aí. Saudável. É muito importante, né? A gente... Então, eu sempre tenho essa memória, assim, de jogos, essas brigas no entorno do estádio, né? Isso é tão ruim, né? Não tem uma forma de... E às vezes eles brigam entre eles, né? O que é muito surreal de você entender o que tá acontecendo. É a mesma torcida... E às vezes as torcidas organizadas brigam entre si. Então é uma cultura que nós temos que a gente deveria priorizar para tentar mudar essa cultura da violência no futebol. Isso é uma questão. Desculpa, Paty, mas isso é uma questão de cultura mesmo. Porque há pouco tempo atrás eu estudei direito desportivo. E assim, não tem como o clube se beneficiar de nada. O clube sempre toma uma punição, ele sempre se prejudica quando tem esse tipo de situação. Aí vou dar um exemplo para o senhor, que o senhor falou, por exemplo, ontem teve a briga lá no Engenho de Dentro. Eu soube que teve até outra, mas, sim, eu vi o vídeo do Engenho de Dentro. Sim, mas tem ali, né? Porque, pelo seguinte, tem lá dentro do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e na nova Lei Geral do Esporte, se a briga acontecer no raio de 5 quilômetros do estádio, de onde está acontecendo o jogo, da praça esportiva que eles chamam, o clube é penalizado. Então esses torcedores já sabem disso, então eles brigam no Engenho de Dentro, no Meia, às vezes na Baixada Fluminense. Justamente eles marcam brigas em locais distantes de onde é o jogo, justamente para eles terem ali, entre aspas, o prazer deles de estarem ali brigando, causando toda aquela violência, todo aquele estrago, porque assim, impacta a vida das pessoas, às vezes pessoas que estão nem aí pro jogo de futebol, não gostam, não têm interesse e são impactados por esse tipo de violência. Então é uma coisa cultural mesmo. Esse tipo de torcedor, se é que pode ser chamado de torcedor, tem algum tipo de, sim, não sei, de
adrenalina com esse tipo de coisa. Realmente... Na imagem eu fiquei preocupado porque, por exemplo, um policial jogou spray de pimenta para dentro do vagão. Então, se lá tem uma pessoa que não tem nada a ver... Sim. A porta aberta, então ele passava assim e jogou spray de pimenta, né? Uma coisa... Mas eu volto assim a reafirmar. Eu achei muito bonito ontem, no final do jogo, os técnicos se cumprimentando bem, assim, numa maneira muito tranquila, e os atletas também. Justamente, o primeiro exemplo tem que partir deles, a gente vê que em muitas situações está partindo, né? Que bom. Que é muito, muito importante. Isso é no Brasil ou vocês sabem se fora? É no Brasil. No mundo... Não sei, assim, no mundo. O mundo, né, a gente vê lá fora, né, as torcidas lá também são bem acaloradas, né, na Europa, mas a gente não sabe de brigas ao entorno, daquelas de marcar a briga, né? A gente já tem essa cultura de marcar a briga, né, desde tem bate-papo, entra flamenguista no bate-papo do Botafogo entra no bate-papo do Vasco pra marcar lugar pra brigar. Isso daí Que já loucura. Como a gente uma falou, cultura as muito brigas nossa mesmo. acontecem muito longe dos estádios, mas elas já são pré-marcadas. Elas são pré-marcadas. São pré-marcadas. Sim, enfim. São cenas... não é o lado ruim do esporte, porque não é o esporte que proporciona isso, né? São outros tipos de sentimentos que as pessoas usam do esporte para poder colocar em prática, infelizmente. É, muito ruim. Bom, então a gente vai para um intervalo rapidinho e já a gente conversa então com a Rosângela Santos sobre a força do atletismo no Brasil. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte. E se você chegou agora, nessa noite de segunda-feira, temos uma história inspiradora. Rosângela Santos, uma das maiores velocistas do Brasil. Rosângela, como que você começou no atletismo? Olha, boa pergunta. Já fazem 25 anos, eu comecei em 2000, lá no Miésimo da Silva, em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. E foi despretensiosamente, né? Uma menina de 9 anos não tinha essa pretensão de esporte. Mas meu professor de educação física na época perguntou se... Porque eu era muito agitada, digamos assim, na escola, estava sempre na diretoria, arrumando problemas. E aí ele falou, o esporte vai ajudar a catalisar essa energia toda, né? E quem sabe, né, você consiga fazer outras coisas. E aí na época eu queria fazer natação, queria aprender a nadar. Só que o atletismo tinha outros planos para mim, eu só fui aprender a nadar com 20 e tantos anos, quase 30. Mas esse começo foi bem, assim, rápido. Foi um teste que eu fiz, a técnica na época perguntou se eu queria fazer um teste, né? Eu poderia ganhar uma vaga para um colégio particular, eu já estudava em mas poderia disputar e aí usar o esporte para disputar competições, enfim. E aí fiz o teste, gostei. 6 meses após eu já estava competindo, né? 3 meses já estava competindo, 6 meses depois foi o meu primeiro estadual, né? Já representando o Fluminense. E aí perdi, fiquei em 6º lugar, fiquei muito chateada. E aí aquela coisa, né? Eu vou treinar pra ser a melhor e aqui estou. Ah, muito bem. Quais foram, né, os principais desafios, assim? Você ainda muito nova. Olha, eu tive uma coisa que eu converso, né, e falo sempre, o meu principal pilar foi minha família, né? A minha tia, ela me acompanhava, ela que me levou, ela que continuou me acompanhando sempre. Então, os desafios eram aqueles básicos, financeiros, mas eu sempre tive ajuda, né? A farmácia me ajudava com remédios, sempre preocupados com doping, o que pode, o que não pode tomar, né? A gente sempre estava ali tentando ver, saber, né? A técnica também ajudava, e um ia ajudando o outro, né? Com tênis, eu ganhava muita sapatilha, né? Roupa para treinar. Então, assim, os principais desafios no início é aquele de estrutura, né? De roupa, tênis, você tem um equipamento bom para treinar, para competir. E aí, né, depois vai aumentando a responsabilidade, vai aumentando o desafio. Rosângela, você tem uma história muito interessante com as Vilas Olímpicas, né? Tenho. Como que foi a parte, assim, como que as Vilas Olímpicas entraram na sua trajetória, como que você conseguiu usufruir delas na sua formação? Como eu comecei em 2000, né, e em 2002 eu treinava já na Castelo Branco, ali no Colégio Castelo Branco, eu ganhei uma bolsa para estudar no Colégio Castelo Branco,
E aí eu ia andando pro colégio, então assim, era uma andada de uns 30 minutos, então... Você fala o Castelo Branco ali em Realengo. Ali em Realengo, né? Eu fui criada, não nasci, eu nasci nos Estados Unidos, vim pro Brasil com 1 ano de idade, mas eu fui criada em Padre Miguel. Então, né, eu saía ali de Padre Miguel e ia ali perto do Ponto Chique, perto do Campo do Bangu, né? Ali pertinho. Então, eu ia, né, andando às vezes pro colégio, pegava van e tal, às vezes quando não tinha, pegava. E em 2012 a Vila Olímpica Mestre André foi construída, né? Então assim, eu tinha um equipamento que eu podia treinar, que eu podia fazer tudo que eu precisava do lado de casa. Então foi ali que eu entrei na Vila Olímpica Mestre André, foi ali que começou a minha vida com as Vilas Olímpicas e dali eu fui pro Campeonato Pan-Americano aqui no Rio de Janeiro, Rio 2007, fui pros Jogos Olímpicos, tudo treinando na Vila Olímpica. Então a Vila Olímpica eu tenho um carinho por elas, porque assim, né, a minha vida no atletismo ela mudou muito. E desde que eu consegui treinar num equipamento já, porque a Castela era uma pista de terra, a Vila Olímpica tinha uma pista já oficial, não tão oficial porque era 200 metros, mas um piso oficial. Então eu já fui começando a entender, fui começando a desenvolver a minha habilidade, o meu talento dentro de uma Vila Olímpica. Explica um pouquinho pra gente, pros nossos ouvintes, pra mim também, como é que são essas modalidades do atletismo? Nós temos 25 modalidades, né? Você tem os 100 metros, você tem as corridas rasas, você tem a corrida com barreiras, é o 110 com barreiras e o 400 metros com barreiras. Você tem a corrida com obstáculos, que é o 3.000 com obstáculos, que você passa por alguns obstáculos, ele é um pouco maior, né, do que a barreira, né, oficial. E tem a parte com um fosso, né? Tem uma água e os atletas têm que pular essa parte, né, dando voltas, você passa ali umas 7 vezes, são 28 passadas. Em obstáculos tem as provas de fundo, que já são a partir dos 800 metros rasos, 800, 1.500, 5.000 e 10.000, né, na pista. Tem as corridas de rua, que é 5.000, 10, 21, a maratona 42. Que é 42. Temos a marcha, né, que tinha o 20 e o 35, tinha até os 50 quilômetros na marcha, mas agora oficialmente ficou só o 35 quilômetros e o 20. E temos os saltos, salto vertical, salto horizontal, que é salto com vara, salto em altura. E temos o salto em distância, que é na caixa de areia, salto triplo. E tô esquecendo, arremesso e lançamento, que é arremesso de peso, lançamento de dardo, martelo. Tem as corridas de revezamento, 4x100, 4x400, e temos agora as corridas mistas, né? Agora eles estão colocando 2 mulheres e 2 homens correndo juntos também. Ficou bem interessante. São provas muito interessantes. São provas São todas modalidades olímpicas? Todas modalidades olímpicas. Você é velocista, né? Sou velocista. Então, o que de 100 metros, é esse velocista dentro do que você colocou aí dessas... É no 100 metros e 200 metros. Né? Até 400 metros você é considerado velocista. Já o 800 você é meio fundista, porque você é uma prova muito rápida, todo mundo considera o 800 metros a pior prova para ser feita, porque são 2 voltas muito rápidas que você tem que dar e você tem que ser resistente, então o seu corpo exige muito de você, né? E as provas longas, que agora que, né, na Ismael o pessoal tá tentando me colocar nos 5 km, eu falo, gente, não, só 100 metros e vou continuar nos 100 metros. Para você mesmo, a melhor para você é que você... 100 metros. 100 metros, né? 100 metros. Foi a prova que eu tive sucesso e é que eu, né, tenho mais carinho. Até o 200 metros eu sofria pra treinar e competir. Eu gostava mais do 100 e do revezamento. Eu sempre gostei muito dessa parte, né? O revezamento, ele é a única... aquele momento de equipe, né? O atletismo é um esporte individual. Então, você por você sempre, né? Você é formado a isso, você é transformado a isso. E aí você tem um momento onde você junta seus adversários para competir junto e por um propósito. Então, esse é um momento onde todo mundo se junta e aí fica bem legal. Qual é a estratégia para correr 100 metros? Não tem. A estratégia é você tentar aplicar, né, a fase... Porque você tem 3 fases no 100 metros. Tem a fase de aceleração. Primeiro tem a fase de reação, que é o momento onde você escuta o tiro de largada e sair do bloco. Então essa é a primeira fase. Temos a fase de aceleração. Você treina essa parte também? Tem treinamento. Como é que é um treino dessa parte? Concentração, né? É um trabalho, né, a gente faz não visual, porque a gente tem que ouvir, então a gente faz muito trabalho, né, de som, né? A gente coloca fones e faz movimentos de saída só ouvindo
às vezes, qualquer tipo de som, né? Você tem que ficar prestando atenção. E aí, assim, você vai treinando e mental Porque também. no estádio é difícil, né? Você pode ouvir algum outro tipo de som, achar Mas que foi um no disparo, estádio, no e se momento da queimar, largada você é é desclassificado, sempre silêncio. Eles pedem As silêncio. pessoas então respeitam. o estádio fica incompleto. Aqui no Rio foi bem complicado. Na Olimpíada no Rio foi difícil do pessoal ficar quieto, mas assim, o estádio já pede um silêncio pra que dê o tiro de largada. Já é de praxe, já é no, regra. No Rio foi no Engenhão, né? No Rio foi no Porque Engenhão. alguém você do lado de imagina... fora do estádio pode soltar um fogos, que é independente do que ele escutou dentro do estádio, né? Não, mas a gente fica tão concentrado, a gente entra numa bolha tão grande que você não escuta nada. Você não escuta nem o som da arquibancada no momento que você tá correndo. Você entra numa zona, sabe, muito focado e... E Rosalila, fala pra gente, você com 17 anos foi finalista olímpica, não só finalista, ganhou medalha, foi medalhista de bronze, que... Uma vez eu até cometi uma gafe e teve uma pessoa que me corrigiu, que eu chamei uma pessoa de ex-medalhista, ex-campeão. Ele falou, não, quando você é campeão olímpico é pra sempre. Claro. Não existe isso. Então você é medalhista pra sempre. Exatamente. Como que é isso? Você com 17 anos, entrou no esporte ali pra ter um pouco de disciplina na escola. Sim. E tá com uma medalha no peito. A medalha, ela veio um pouquinho depois, né, pela história que foi, mas assim, né, você ter 17 anos, você entrar num estádio olímpico lotado, porque, né, foi na China, e a China faz eventos grandiosos, né, os estádios são enormes, era como o Maracanã na década de 50 com 100 mil pessoas, né, então imagina você com 17 anos entrar num estádio desse e a responsa tá na tua mão, porque eu era a última, né, então assim, mas eu sempre fui uma pessoa tranquila em relação a estar competindo com quem fosse, né, destemida, né, eu sempre corri atrás. E você ser já olímpico já era muito, assim, né, aquele baque, né, tanto que eu estudava ainda, e aí reportagens iam na escola, como é que concilia, eu saía, eu estudava de manhã, ia pro treino de tarde, voltava pra casa, a minha rotina começou a ser muito firme, muito cedo, né, depois que eu entrei pro atletismo, então era aquela regra sempre, dedicação, mas... Foi ótimo, assim, e aí quando a gente recebeu a medalha em 2016, né, já 17, que veio a desclassificação da Rússia, e aí você, assim, cara, eu sou uma medalhista olímpica, assim, são quantas pessoas no mundo, a gente tava até tendo uma conversa, né, na equipe, quantas pessoas no mundo são medalhistas olímpicas, né, é um grupo seleto de pessoas que, assim, eu sou muito honrada de fazer parte, sou muito abençoada de fazer parte, porque eu nunca achei que quando eu entrei era justamente para ser disciplina no colégio, e aí você, hoje, né, as pessoas me apresentam, eu ainda fico meio sem graça quando fala, medalhista olímpica, ela, sabe? Todas as minhas conquistas eu ainda fico um pouco assim, né, eu fico sem graça de falar, porque assim, eu nunca imaginei que eu fosse alcançar isso tudo. Muito bom. Parabéns. Eu acho que eu te interrompi, queria só voltar à pergunta anterior. Você estava colocando as fases. As fases. Desculpa, viu? Verdade. Porque eu fiquei curioso de saber como é que você treinava só aquela questão de ouvir e partir, do né? ouvir. Então nós temos as fases de reação, tem a fase de aceleração, que ela é ali até 30, 40 metros, que é onde você usa, né? Porque no 100 metros a gente tem 5 segundos só para acelerar, para você ser veloz. Depois disso, você não consegue ganhar mais velocidade, você só consegue manter. Então, você faz essa fase de aceleração o mais longe possível, né? Então, as mulheres, ela vai ali em torno de 30, 40 metros, os homens vai um pouquinho, 45, quase 50 metros. Por isso que o Bolt, o pessoal achava que ele demora a levantar, mas é porque ele estava fazendo a fase de aceleração dele ainda. E aí nós temos a transição, que é onde você começa a ficar em pé, né? O seu corpo começa, o tronco começa a ficar em pé. E aí a fase da manutenção. Então a gente faz muito treinamento de resistência de velocidade, é onde a gente tenta desacelerar menos, porque é o que vai acontecendo. A gente acelera e depois só vai desacelerando. Então a gente tenta manter a sua velocidade máxima o mais longe possível, que vai ali até os 70 metros mais ou menos, e aí ali é não fazer força, né? Porque tem muita gente, o pessoal acha que, faz força. Não, você tem que ficar... trabalhar a sua técnica, tá? Todas as técnicas que você vai aprendendo, né?
ângulo de perna, movimento do braço, tudo que você consegue fazer para poder tentar chegar lá, né, o melhor possível. E Então, corrida essas é são as muito fases. mente, né? É mente. E assim, você vai treinando muito porque na hora você não lembra. Né? Eles falam que a gente correu a corrida bem, né? Você fez uma corrida boa quando você não lembra. Se você lembra, é porque você não estava focado. Que você consegue... Que é muito rápido, são 11 segundos, 10 segundos, pois 9 é. segundos para os homens. Então, assim, você não consegue pensar, nem respirar. A gente treina também a respiração. Né? É bem difícil. Como é que é a preparação para uma prova? Nós temos as fases de volume, né? A gente chama de período de base. Então a gente vai para academia, a gente faz muito trabalho de resistência, de muscular, a gente faz muito trabalho de volume. Aí entram corridas mais longas, né? Volumes mais longos, intervalos um pouco menores, pra gente ganhar uma resistência. Depois a gente entra numa fase de específica, né? E a gente já vai pra pista, já usa mais a sapatilha. Então faz treinamentos de resistência de velocidade, então são treinamentos misturados de saída de bloco, trabalho técnicos e ainda com força, e entra no período competitivo que você é só manutenção, né? Você vai pra academia, faz 3 exercícios de explosão, de força, né? Na pista também são tiros, a gente chama de tiros, né? As repetições. São menos repetições, com mais intervalo, para você ter mais qualidade, a gente trabalha mais a qualidade, não tão a quantidade. Então são essas as fases de preparação para você ir para um campeonato, e você tem, né, as competições que você vai passando até você atingir a competição principal no ano, né? E também tendo os critérios de convocação da confederação. Você tem uma competição que mais te marcou, assim? O Campeonato Mundial em Londres, em 2017, onde eu fui à final dos 100 metros e bati o recorde sul-americano, que Legal. foi o sub-11, né? Eu fui 10,91, aí me tornei a primeira brasileira a correr abaixo dos 11 segundos nos 100 metros, aí para uma final, assim, eu conquistei. Ali foi um momento onde foi a celebração, né? O selo da onde todo o sacrifício, tudo que eu vinha abdicando, né, foi um momento de glória, assim, pra mim, né? Embora eu não tenha ganho uma medalha, mas ali foi um momento onde eu sempre busquei, e aquele momento ali foi, pra mim, é o mais importante até da medalha, né? Até já me emocionando falando, porque é um momento que eu lembro com muito carinho. Rosângela, você falou aí de sacrifício agora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que é para uma atleta olímpica se manter nos seus treinamentos, no seu dia a dia, fora do ciclo olímpico. Porque assim, não do ciclo olímpico, mas assim, quando não é próximo das Olimpíadas. A gente faz uma preparação sempre pensando nos jogos, né? Então, assim, o nosso ciclo nunca acaba, né? O ciclo olímpico do atleta, ele nunca acaba. E sempre tem as competições antes. Sempre tem campeonato mundial, é de 2 em 2 anos. Tem também o Pan-Americano, que sempre é um ano que antecede os Jogos Olímpicos. Então, assim, você sempre está em preparação. Então, o que a gente faz? A gente vai para a competição, né? A gente olha o calendário, vai até a competição principal no ano, que geralmente ali é agosto, setembro, e aí faz o planejamento de treinamento voltando, né? Então, a gente vai para voltar, e aí monta, né, a sua preparação. Então, a preparação é sempre voltada para uma competição principal no ano, ou a gente faz o planejamento como já fizemos. Não, esse ano vamos segurar um pouco mais, vamos descansar um pouco mais, porque o ano olímpico ele é muito estressante, não só fisicamente, principalmente mentalmente, né? Porque você tem aquela pressão, eu preciso me classificar para os jogos, eu quero ir para os jogos, tem todo um porém que você fica de fato esgotado depois. Então, geralmente o ano pós-olímpico ele é mais tranquilo, né? Embora a gente com a pandemia, né, acabou embolando um pouco o calendário pra gente, né? Então esse ano ainda tem mais o campeonato mundial, no próximo ano já vai tranquilizar. Então os atletas procuram, né, dar uma tranquilizada, você desce mais o treinamento, você consegue descansar um pouco mais, consegue trabalhar outras coisas. Sim, uma curiosidade que o pessoal tem assim, é como que o atleta ele se mantém financeiramente. Tem salário? Não tem. Tem apoio da confederação? Depende de patrocínio? Depende de um apoio aqui, um apoio governamental? Como que é esse quesito aí na vida da maioria dos atletas?
Na maioria dos atletas é bem difícil, porque geralmente os patrocínios privados eles só aparecem no ano olímpico. Né? Em janeiro de 28, todo mundo quer te patrocinar, mas acabou agosto, todo mundo vai embora. Então, né, nós temos a Bolsa Federal, né? O atleta olímpico ele tem internacional também, então a Bolsa Federal geralmente é ali o pilar do atleta. Os clubes, mas os clubes hoje não tem um recurso, né, muito para tá dando pro atleta, e aí um atleta ou outro agora tem que ser influencer, então você vai pra internet, você ainda tem que, para você conseguir hoje, para você conseguir os patrocínios, a primeira coisa que eles pedem é o seu Instagram, o seu poder de engajamento, é a quantidade de seguidores. Então, um atleta que antes eu sou de uma época onde eu só precisava ser boa. Sim. Né? Eu competia, ganhava medalha, eu ia lá, tinha, né, como era transmitido na televisão, coloca na blusa, né, você conseguia negociar. Hoje não, hoje você tem que ter 100 mil seguidores. Então, assim, tem alguns projetos, né, que a gente se coloca, né, aqui no Rio nós temos o projeto Time Rio, eu fiz parte dele, me ajudou bastante, porque antes dele voltar, né, porque eu sou da primeira turminha lá de 2012, mas aí depois teve esse hiato de projeto, e aí voltou, né, o prefeito acabou voltando com o projeto junto com o secretário Guilherme, e aí eu tava fazendo Uber na época, porque eu tinha que complementar minha renda de alguma forma. Então, muitos atletas olímpicos hoje trabalham, porque não tem, né, se você não é influencer, e aí você pensa, você tem que treinar 6 horas por dia, 6, 7, 8 horas por dia. Você ainda tem que trabalhar e você ainda tem que ser influencer para poder se manter, para você poder conseguir. Que loucura, eu tô aqui então, abismada. É muito difícil. E hoje tem difícil. uma coisa muito interessante, que eu vou até abrir um bastidor aqui da Rosângela, que hoje ela não tá mais competindo, hoje ela é ex-atleta, mas ainda ela fez... não oficialmente. Não oficialmente? Oficialmente, calma, gente. Oficialmente só no Troféu Brasil, 31/7 até 1º de agosto, que vai ser, né, a minha última competição. Tô ainda treinando, mas não, né, pro Campeonato Mundial. Já não dá mais. Mas já estou na minha transição de carreira. Deixa eu abrir esse bastidor aqui da Rosângela, porque ela tá concluindo essa transição de carreira dela e ela tá trabalhando na Secretaria de Esportes. E ela tá justamente trabalhando, ajudando os atletas que estão no Time Rio. O Time Rio é um programa da prefeitura, da secretaria, em que a prefeitura e a Secretaria de Esportes ela dá uma bolsa para os atletas, justamente para que eles evitem isso de terem que dividir o seu treinamento com outra atividade. Então, eles ganham R$8.000 por mês para se dedicarem exclusivamente aos treinamentos. E fora o suporte, porque não é só tem os 8 mil, mas você tem nutricionista, você tem um psicólogo, você tem todo um apoio, né, que é uma parceria com o Comitê Olímpico e que é de tudo que o atleta precisa, porque às vezes o pessoal fala assim, o atleta ganha uma bolsa olímpica de R$3.000, só que o custo de um nutricionista, custo de suplemento, custo de viagens é muito alto, né? O atleta, a confederação, ela só paga para o atleta viajar quando está representando a confederação, né? Então é campeonato oficial, campeonato mundial, pan-americano, né? Mas o atleta ele precisa ir para outras competições antes para você poder se preparar e conseguir a convocação. Eu fiquei aqui pensando, eu tô até agora surpresa com essa questão do influencer, mas eu fiquei aqui pensando, quando os patrocinadores vêm com força na época das Olimpíadas, o contrato com o atleta deveria ser, sei lá, maior, de 4 anos. Não, o contrato geralmente vai até agosto, assim, acabou os jogos, acabou Poxa, mas isso tinha que mudar, né? Alguns contratos surgem pós-Olimpíada, após os resultados. Após o seu resultado. Se esse atleta foi muito bom, né? Sim, medalhas... Ok, todo mundo vai manter. Agora, o atleta que não ganha uma medalha, o atleta que só vai para uma final, ele sofre. Só vai para uma final. Porque Só. Infelizmente, é a cultura e por isso que, assim, né, de 2008 até 2016, quando a gente, né, ganhou de fato a medalha, eu fui 4º lugar e ninguém falava sobre. E eu tinha 17 anos, então, assim, a minha vida poderia ter mudado, mas, assim, não. Então, porque foi 4º lugar. E que bom que nós fomos 4º lugar, porque hoje eu tenho minha medalha, porque as russas foram pegas no doping e aí foram desclassificadas. Nossa, Rosângela, a gente já volta a conversar, vamos só para o intervalo rapidinho, não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar
Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte, nosso último bloco. Hoje a pista é toda dela, Rosângela Santos, nossa velocista no atletismo, trazendo muitas novidades aqui pra gente. Mas, Padre Marcos, hoje temos que falar um pouco sobre nossos documentos da igreja e agora o programa com o novo Papa, né? O novo Papa, né? O Papa Leão, assim, eu andei investigando, acho que todo mundo conseguiu encontrar algumas coisas também, né? O que ele mais gosta de fazer é tênis. Jogar né? tênis. Inclusive, eu assisti uma entrevista de um personal dele numa academia que ele frequentava lá em Roma, né? Mas ele não falava muito que era cardeal para não chamar muita atenção. E até na ocasião, lá o personal indicou, né, os aparelhos que ele utilizava, quantos quilos que ele puxava, que ele empurrava. E ele jogava tênis algumas vezes na semana, numa quadra assim, bem próxima, e dava até para ver a parte da cúpula, né, da Basílica de São Pedro, né? Então, de fato, é um Papa que também, com certeza, daqui para frente vamos ouvir muito falar e lidar com a experiência do esporte. Inclusive, antes agora dele assumir o pontificado, nesse período da eleição, e assumir o pontificado, ele recebeu uma visita que deram para ele uma raquete, né, de tênis. Estava tendo um campeonato ele ficou avaliando lá a raquete, né? E aí ele recebeu o campeão lá e ganhou a raquete. Então, o que eu queria colocar hoje é até um documento que o nosso cardeal Dom Arani, ele fez, né, chamado Esporte e Fé, onde ele vai citar essa importância do esporte. Ele, de uma maneira bem breve, ele vai resumir cada Papa, né, agora os mais recentes da igreja, o que fez e mobilizou um pouco para também ajudar nessa propagação da importância do esporte, não somente para a igreja, na igreja, mas também para o mundo, né? Ele começa falando de Paulo VI, que ele coloca: não há melhor escola de lealdade que a prática esportiva. De fato, como se valoriza o jogo limpo. Quão deplorável e antiesportiva se apresenta toda tentativa de fraude e etc. Né? Ele também vai citar São João Paulo II, né? Que também ele foi colocado como um grande esportista. Né? Inclusive, ele criou, dentro do antigo chamado Pontifício Conselho para os Leigos, hoje é chamado Congregação para os Leigos, ele criou uma seção específica para o esporte. Também o Bento XVI, ele criou uma seção dentro já do Pontifício Conselho para a Cultura, com a finalidade de desenvolver a evangelização por meio da cultura esportiva. E o Papa Francisco, né, também ele falava muito de esporte, inclusive revelou o seu time que ele torcia. Sim. Né, e onde vira e mexe ele estava abençoando e recebendo na sua residência atletas, agremiações e etc. Então, para a gente verificar essa importância que o nosso arcebispo acentua, de que os papas, eles dão a experiência do esporte. Então agora estamos aí aguardando, né, que está iniciando o seu pontificado. Com certeza o Papa Leão, ele vai nos trazer algumas orientações e também vai nos ensinar essa grande forma, já que também ele, como e quando cardeal, já praticava, né, e frequentava também a academia, né? Muito legal. Muito bom. Acho que está sendo cada dia, né, uma revelação. A gente vai conhecendo melhor o nosso Papa. Já é capaz dele realmente largar alguma coisa aí sobre o esporte, né? Até porque, e lá eu escutando a entrevista, o professor disse que ele era bem assíduo na academia e gostava mesmo de jogar tênis, né? Então, vamos verificar. Se bem que ele também revelou, se eu não me engano, ainda como cardeal, ele revelou que ele torcia para na Itália para o Roma, né? Nos Estados Unidos ele torcia para um time de beisebol, né? Aí ele também revelou que tem um time de futebol no Peru, salvo engano. Sim, Que ele ficou muito tempo no Peru, ele revelou que tem um time lá que ele acompanhava. Então, com certeza, ele também vai nos ajudar bastante nessa orientação nesse mundo do esporte e igreja, né? Com certeza. E as atualizações, então, é só ficar ligado no Vox Populi Esporte. Que já nós vamos anunciar, né? Muito bem. Rosângela, o Atos anunciou aí seu final de um ciclo, né? Você pensa em fazer mentoria, ser treinadora? O que você tem pensado? Então, eu fiz a faculdade de gestão esportiva, então eu vou para um lado mais gestora,
porque nós precisamos também de pessoas que tiveram experiência no esporte, né, ajudando na parte mais jurídica da coisa. Às vezes temos muitas pessoas que querem ajudar, mas por não entender muito, por não ter vivido muito, acaba deixando para lá. Então, até mudar essa cultura, né? Hoje, meu trabalho na Ismel está sendo muito legal, né? Não só com o time Rio, mas também com as Vilas Olímpicas, trabalhar com olheira, ver outros atletas, outras possibilidades de talentos, não só no atletismo, mas em outros esportes também. Né? Tô estudando jornalismo. Ah, é? Tô estudando jornalismo. Colega. Tô aqui prestando atenção muito desde que eu tenho a minha matéria de rádio. A minha matéria de rádio é hoje, segunda-feira, tenho um trabalho pra fazer. Fiquem ligados nos campeonatos de atletismo, que ela já trabalha como comentarista. Eu tô trabalhando como comentarista no Esporte TV, inclusive no domingo. Isso é eu ótimo. vou comentar a Diamond League, que vai acontecer de 3 às 5. E fui comentarista nos Jogos Olímpicos, trabalhando na Casé TV, que me abriu os olhos pro jornalismo. Foi ali que eu decidi. Eu falei, acho que eu vou fazer mais uma faculdade. Eu tava na dúvida em que eu ia fazer. Eu amei o jornalismo. E assim, né, eu quis me dedicar mais, né, ao jornalismo. Tá sendo muito legal. A faculdade é maçante, né? Mas hoje eu aprendo o outro lado, né? Porque eu vivi muito jornalismo, mas eu sendo a entrevistada, né? Sempre sendo a entrevistada. E aí hoje montando pauta, montando documentário, eu tenho que fazer um documentário, então é bem legal. Eu tô até pensando em fazer um documentário sobre mim, né? Mostrar o meu ladinho, né? Que muita gente às vezes não tenha conhecido, né? Eu tenho muitas filmagens antigas minhas no começo da minha carreira que, né, vai ser legal montar um documentáriozinho, então, até para portfólio mesmo. Que legal. Então, a minha carreira, né, no atletismo, até hoje a gente não fala mais ex-atleta, a gente fala que é atleta olímpico, atleta medalhista olímpico, né, porque a gente vai ser para sempre, isso tá na história, recorde pode cair, mas a medalha nunca vão me tirar, né? Meu nome tá até lá no muro, que em Pequim eles colocam, tem um muro, né, no estádio Ninho de Pássaro, com o nome de todos os medalhistas, né? Nosso nome foi acrescentado lá logo depois que saiu o resultado. Então a minha carreira hoje está bem assim, cheia, né? Digamos que meu dia eu acordo, vou treinar, venho para Ismel, depois eu vou para a faculdade, casa, minha rotina aumentou um pouquinho mais, mas está sendo muito interessante, está sendo muito bacana, né? E quem sabe eu consiga ajudar. Agora minha missão de vida agora é ajudar o esporte como num todo, mas do outro lado agora. Muito bom. Pode falar? Não, padre, fica à vontade. Você agora, passando por uma outra fase, né, uma outra parte, né? Eu sei que, por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos até algumas pistas, né? Que poderiam ser até mesmo, talvez até mais utilizada ou melhor utilizada, né? Eu não sei, talvez você vai conhecer, claro, conhece muito mais do que eu essas pistas, né? Então você consegue assim, me citar essas pistas que são boas hoje? Porque, por exemplo, às vezes uma criança, né? Temos as vilas olímpicas, né? Mas às vezes a criança também não consegue ali um acesso na Vila Olímpica, né? Às vezes também na Vila Olímpica ela não vai conseguir ter ali um professor que vai ajudá-la nesse sentido, né? Então, como é que você assim, orienta uma criança, um jovem, um adolescente, né, que queira trilhar nesse caminho do atletismo, como fazer, né? Hoje nós temos as pistas, né, das Forças Armadas. Tem a pista na Urca, tem no Campo dos Afonsos e tem no Cefam. Mas, né, o melhor para as crianças, né, porque essas pistas só são usadas por alto rendimento, então para a criança mesmo seria as Vilas Olímpicas, porque a vila é de graça, nós temos 28 vilas espalhadas, né? Tem o Miésimo lá, Centro Esportivo, que não tem só a pista, e hoje é a única pista que pode aqui no Rio receber competições oficiais internacionais, né, aprovadas pela Federação Internacional. Então, o desenvolvimento da criança no Miésimo. Legal. É a única pista que temos hoje no Rio de Janeiro, porque nem a pista do Engenhão, porque temos um tempo de construção, né? Você tem o tipo da pista e tem o tempo de construção para você validar ela para fazer ou não eventos, né? Nós temos essa batalha, né, infelizmente com o Botafogo em relação à pista olímpica do Engenhão, né? E tem também o Célio de Barros que está nessa luta
pra tentar voltar, né? Quem sabe o John joga a pista, faz uma pistinha ali no Célio de Barros pra gente, né? Que era o centro do Rio de Janeiro. O Célio de Barros ele foi completamente retirado, não foi dali? Hoje é um cimento, mas consegue se refazer, né? Sim. A gente consegue. Mas a parte da arquibancada ficou lá, não ficou? Ficou, né? A parte da arquibancada, a parte de pista de aquecimento ainda existe a estrutura. Então hoje falta só em cima. Então legal. Dá pra você... Falta só a pista, dá pra gente, né? Até um apelo. Dá pra gente fazer algo legal ali, porque até de acesso para todo mundo. O Célio de Barros ele fica num ponto muito crucial, né, para os atletas que não têm, né, muitos recursos financeiros. Então você consegue chegar de trem, consegue chegar de metrô, ônibus, tem vastos ônibus ali para você chegar. Então facilitaria muito, né, para o desenvolvimento do atletismo a reconstrução do Célio. Mas assim, nós temos, né, voltando em desenvolvimento da criança, temos nas pistas das Vilas Olímpicas, né? Não são todas que têm atletismo, mas as que têm, o desenvolvimento é muito bom. Nós temos muito bons professores ali trabalhando e que dá para você iniciar. E agora, né, eu faço parte do grupo de olheiros, né, que dá para tirar essa criança, assim, um adolescente. Porque o interessante hoje é você... Pro alto rendimento com 15, 16 anos, não tão cedo para não ser muito precoce também, porque depois você fica, né, saturado. Como eu comecei aos 9, mas assim, recomendável que um atleta de alto rendimento comece ali a se desenvolver com 15, 16 anos. Muito bem, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa. Rosângela, muito obrigada. A gente quer agradecer muito sua participação. Aprendi muita coisa hoje. Fiquei muito feliz com essa participação. Obrigada. Vai passar até a correr agora, né? Eu tenho corrido, padre. Tenho corrido. Tenho feito as corridas de rua. Quer deixar algum contato, alguma mídia social? Já falamos das mídias sociais. Né? Seguem lá, Santos Rosângela 100M, que seria 100 metros, né, no Instagram. Eu tô só no Instagram. E eu deixo uma mensagem de cuidar da sua saúde mental também, que foi um dos desafios que eu tive durante a minha carreira. E eu aprendi que, né, a gente foca muito no físico, em dieta, mas a sua mente ela tem que estar alinhada, porque senão o seu corpo ele pode estar bem, mas você não consegue. Então, cuidar da saúde mental, terapia é importante, é muito importante, não só para o atleta, mas para a vida. Com certeza. Né? Muito obrigada. Obrigada, Atos, por sua participação. Eu que agradeço. O programa hoje foi ótimo. Obrigado, gente. Nos vemos no próximo. Muito bem. Obrigada, padre. Pedi para o senhor também deixar uma bênção aí para os nossos ouvintes. Vamos fazer uma oração até a conclusão desse programa. Obrigado a todos, né? Foi de fato bem esclarecedor, né? E espero que tenha incentivado somente a crianças, adolescentes, aos jovens, né, a iniciar, que às vezes um pouco acanhado, mas tem aí essa facilidade de procurar as Vilas Olímpicas, né, para poder ter essa iniciação esportiva que é tão importante, né? Talvez não só para o atletismo, mas outras modalidades também. Exatamente. Né? Então pedir ao Senhor que nos abençoe nesse período da Páscoa que nós estamos vivendo e que devemos cada vez mais levar essa experiência daquilo que falamos, daquilo que fazemos, através do grande exemplo do amor, como Jesus nos amou, como ontem Ele nos pediu. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na estabilidade deste mundo fixemos os nossos corações, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Bom, muito obrigada, ouvinte. Você curtiu o bate-papo? Então siga o Vox Populi Esporte nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, Facebook, na Web TV Redentor e em todas as plataformas de áudio. Lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá! Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.